não vamos continuar o sermão lá em Efésios, que nós estamos nessa jornada do livro de Efésios. A gente vai, como hoje é um culto mais falando de conselhos para os pais, para a família, então nós vamos para Eclesiastes, capítulo 10. É um sermão do Dia dos Pais, mas é um sermão não só voltado para os pais, é um sermão voltado para todos nós, como família e como cristãos. Se você pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, Eclesiastes, capítulo 10. Diz assim: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando pelo caminho falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, os ricos assentados em lugar baixo, vistos a cavalos e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, morderá uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado, e se não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de pobres, e cujos príncipes se sentam à mesa, e a seu tempo refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão de mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, o dinheiro atende a tudo. Nem o teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto. O rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Amém? Pode se assentar. Obrigado, Samuel. Então, eu queria que você dedicasse a sua atenção a esse texto. Você viu que é uma confusão de conselhos aqui, né? Muita coisa. Extrair riqueza desses textos tem que ter muita atenção. É por isso que eu gosto de estruturar sermões expositivos. O que é estruturar? É eu dividir tudo que nós lemos e cada tópico eu consegui extrair o que Deus quis dizer aqui. Então, você vai ver que tem muita coisa aqui que parece, quando a gente lê rápido, que não
não faz muito significado na nossa vida. Mas você ouvindo a pregação, você vai ver que faz sentido, do início ao fim, que nós podemos aplicar na nossa vida. É um sermão que eu dei o nome, como eu sempre faço, tema. É engraçado que eu dou sempre tema nos meus sermões. Mas no seminário, meus professores falaram, olha, você não coloca tema no sermão, porque a igreja ela tem que subentender o tema no final. E eu acho que eles têm até certa razão, mas eu gosto de adiantar para que a igreja já comece a assimilar aquilo que a gente vai dizer, o que o Senhor quer dar a entender desde o início. Amém? Está todo mundo atento? Acordado? Aleluia. Então, o tema desse sermão é conselhos de sabedoria. Conselhos de quem? Do pastor? Quem escreveu o texto? Salomão? É conselhos de Salomão? Não. Se está na Bíblia, Salomão só foi um homem inspirado por Deus. Então é conselho de quem? De Deus. Conselhos de sabedoria. E o que Deus diz aqui? Ele diz que a sabedoria deve orientar a nossa maneira de viver em um mundo marcado pela insensatez. O primeiro conselho, ele está bem no início do texto, que diz que a sabedoria exige prudência. Vamos ler o início, está no versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: qual mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que é estultícia? O que é uma pessoa estulto? É uma pessoa que ela se precipita para fazer aquilo que é mal, para fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando o texto fala, a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, quer dizer o seguinte: você tem um perfume na mão, cheiroso, aquele do boticário, você pagou caro, R$600, tem gente que paga valor nesse perfume, eu não tenho coragem, mas respeito quem tem. E dali cai uma mosca dentro, cai um inseto, um percevejo, aquele inseto fedorento, Maria fedorenta, quem lembra desse? Cai bem no teu perfume, estragou toda a essência que exala um bom cheiro. O que Salomão, inspirado por Deus, está ensinando aqui para nós? Que a sabedoria exige prudência. O que quer dizer isso? Você tem uma vida boa, você tem uma casa, você tem uma família, você tem filhos, e muitas vezes você que é crente vai destruir a sua vida, a sua casa, o seu bem-estar, vai perder a sua paz, vai perder aquilo que tem valor agregado na sua família por causa de uma mosca morta. O que é uma mosca morta que Salomão está falando aqui? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma ação, às vezes é uma imprudência, você se precipitar para fazer o mal. Eu ensinei isso no encontro de homens aqui, tem alguns dias, acho que os meninos vão lembrar, os que estavam aqui, de que é um exemplo também quando você pode se deparar com uma situação difícil. Um homem batendo numa mulher na rua. E você é uma testemunha que naquela situação você se coloca aqui naquele quadro de urgência. O que você vai fazer? Você vai entrar na briga? Você vai separar o homem da mulher? A masculinidade diz que sim, mas a sabedoria nos ensina que você, numa situação assim, você tem que colocar algumas variantes. Quais são as variantes? Lembrar o que a Bíblia fala, que entrar em briga dos outros é igual segurar cachorro bravo pelas orelhas. É o primeiro conselho bíblico. Está lá em Provérbios, eu não me lembro agora, mas é só pesquisar que você vai saber. Segundo, você tem família, você tem mulher e tem filhos. Será que eu vou entrar nessa briga e arriscar morrer, perder a minha vida e deixar meus filhos órfãos? Mesmo você tendo condição, você tendo força bruta,
Você tem que ser prudente. Lembre-se da mosca morta. E não quer dizer só em você entrar em situações precipitadamente, mas você trocar a vida que você tem por aventuras. Você tem uma esposa fiel, você tem uma esposa bonita, uma esposa temente a Deus, uma esposa trabalhadora, uma esposa intercessora, mas o camarada, o que chama a atenção dele? É as mulheres mostrando as partes nas redes sociais. É você colocar mosca morta no teu perfume. É um exemplo que eu estou dando que exige prudência, para você não se precipitar, você não se adiantar em falar nada para ofender alguém que você ama, ou teu filho, ou a tua esposa, ou mesmo o teu patrão, porque vai te prejudicar. Se você for grosso, for mal educado com alguém, precipitadamente, vai exalar mau cheiro. É um conselho bíblico para nós. É o contraste do que é valioso com o que é desprezível. A mosca num frasco de perfume contamina toda a essência. E pequenas atitudes, por menor que elas sejam, elas podem destruir uma boa reputação. O menor pingo de álcool, se eu tomar desse tanto aqui de álcool, eu sou o pastorzão, né? O santarrão. Mas eu vou tomar um tanto assim de álcool. E um tanto assim de álcool, você pode ter certeza, com o peso que eu tenho, vai fazer efeito, vai me embriagar, que você não sabe como. Aí alguém vai me ver na rua embriagado. E por causa de um tanto assim, uma mosca morta de bebida, eu acabei com toda a minha reputação. Por causa de coisas pequenas, nós tornamos aquilo que é grande. Você que é filho, lembre-se, por causa de muito daquilo que você quer mostrar para os teus amigos, você vai ofender a pessoa que você mais deveria dar valor e amar, que é o seu pai e a sua mãe. É colocar uma mosca morta num perfume com essência pura. Até aqui, como é que nós aplicamos isso? É entendendo que nem toda provocação merece resposta. Nem toda tentação vale o prêmio de trocar com o prêmio que você já tem. Prudência, ponderação, equilíbrio também é sabedoria. Segundo, a sabedoria, ela exige preparo. Está do versículo 5 ao versículo 11. Mas antes deixa eu explicar aqui versículo 2 e 3, para a gente não pular os versículos. Diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o da esquerda. Você percebe que até na Bíblia, eu não quero colocar um contexto político, mas até na Bíblia Deus fala que a esquerda não é coisa boa. O que quando a Bíblia diz direita e esquerda, o que ela quer dizer? É Lula e Bolsonaro? Não. Mas Deus está dizendo, direita é bom, esquerda não presta. Qual é a origem de direita e esquerda? Politicamente. Isso foi na Revolução Francesa, lá em 1730, posso estar errando a década, de que o legislador estava ali numa assembleia e colocando as leis que serviam de acordo, uns se colocaram à direita e outros à esquerda. Mas a esquerda e direita de hoje mudou muito. O que Deus está dizendo é que o estulto, o precipitado, ele sempre, aquele que é sábio, ele sempre vai buscar as coisas da direita, aquilo que é bom. Agora, o que se inclina para a estultice, que se precipita para as coisas desprezíveis, ele vai para a esquerda. E isso não está intrinsecamente na política, mas a Bíblia está dizendo isso, de que o esquerdismo hoje, a esquerda, como você conhece aí, está refletindo muito aqui também, de que é coisa que desagrada a Deus. Amém? Quando o tolo
vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Mais uma vez a mosca morta aqui, né? Não se apresse a revidar com uma resposta em prontidão a quem te ofende. Não se apresse a responder na mesma medida quem te tratou mal. Dito isso, nós vamos ao versículo 5, que diz assim, aqui, a sabedoria exige preparo, que vai até o versículo 11, diz assim, ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. O que ele quer dizer aqui? Que tolo colocado em lugares de alturas está falando de governo mesmo, de presidencialismo, de executivo, parlamentares. É Salomão dizendo que eles têm e exige para quem governa, ou até mesmo você é um governador da sua casa, tem que ter capacidade, tem que ter preparo. Quando ele diz que vê o tolo posto em lugar de grandes alturas, mas o rico assentado em lugar baixo, está querendo dizer o quê? Que gente que não tem capacidade para exercer um cargo de autoridade está nesses lugares. Aqui eu quero fazer um paralelo, um contraste direto com a política brasileira. O que tem de gente que não tem preparo, não tem capacidade e está assumindo cargo público, é uma tristeza. Você vê, eu vou dar 2 exemplos aqui para você entender o que o texto está dizendo. É Tiririca sendo eleito com milhões de votos para assumir um lugar público. É gente que não tinha capacidade nenhuma. Por que assumiu o cargo? Porque era famoso. Aí quem vota em gente assim tem o coração inclinado para a estultice. É gente que desconhece a vontade de Deus. Tem muita gente preparada, muita gente que é piedosa, muita gente que teme a Deus, mas não está nesses lugares. É por isso que o Salomão ele olha e vê que é gente rica, ele chama de rico. Rico não é só poder aquisitivo, é gente sábia, gente inteligente que poderia estar assumindo cargos que exigem mais responsabilidade, mas não estão. O que Salomão via, nós vemos hoje. Isso aqui é para você dar mais uma vez crédito à Bíblia. A Bíblia está certa. Porque o que tem de gente incompetente no governo não é brincadeira. É gente tola, como diz aqui Salomão, colocada em lugares altos. E gente rica, gente sábia, colocada em lugares baixos. Salomão, meus irmãos, ele mostra os problemas causados pela incompetência e pela falta de planejamento. Isso não é só nos governos, é na nossa vida pessoal também. Você pode não ser um político. Quem é político aqui, irmãos? Tem alguém que trabalha na política? Tem um aqui que eu sei. Pode levantar a mão. Júlio trabalha na política aqui, mas não é um político em si, né? Ele trabalha ali no meio da política. Mas não precisa você trabalhar na política. Você tem sempre alguém debaixo do teu governo. Você governa a tua casa. Deixa você não pagar a conta de energia. O que acontece? Tem que ter capacidade. Você que governa a sua casa, você tem liderados, você que é líder da igreja, você precisa se aprimorar para cuidar da tua casa, para cuidar do teu marido, para cuidar dos teus filhos, para cuidar da tua esposa, de acordo com o que a Bíblia ensina e ordena. A sabedoria exige preparo. A gente não pode só cobrar de um líder governamental
mas na nossa vida, dentro da nossa casa, a gente também não tem capacidade nenhuma para assumir uma família. Nós somos a vergonha da nossa casa. Muitas pessoas, elas são incompetentes e elas têm assumido lugares que exigem preparo e alta capacidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não basta ser esforçado. Precisamos de capacitação para trabalhar, servir e tomar decisões de forma inteligente e sábia. Não adianta só eu me esforçar para eu trocar uma lâmpada se eu não tenho a capacidade para isso. É um absurdo, né? Mas tem homem que não troca lâmpada. Eu sou uma pessoa com limitações físicas, mas se você for na minha casa, se você tivesse a oportunidade de entrar no meu quarto, eu mostro para você, ó, cada tomada, eu que instalei. Tem 5 tomadas lá. Daniela ainda disse que eu fiz serviço mal feito, porque era para ter mais. E está lá funcionando. Quando o chuveiro queima, uma vez por ano, o chuveiro lá queima, quem troca? Eu troco. Quando eu cheguei na casa, tinha o chuveiro caía. Eu sabia que era o disjuntor que não estava aguentando. Eu comprei o disjuntor. Um dia, eu fiquei zangado lá num dia, porque isso foi pecado meu, fui só postergando. Eu vou falar sobre isso também, viu? Foi deixando para depois. Aí o chuveiro caiu, eu falei, não, eu vou arrumar isso agora. Comprei o disjuntor, abri o quadro de energia, quando eu abri aquele emaranhado de fio, eu falei, Davi, pega o celular e ilumina aqui. Desembolei tudo, instalei o disjuntor e o chuveiro está lá. Pode queimar o fio, mas agora o disjuntor não cai. E eu não estou falando isso para me engrandecer, não, porque tem muita coisa que eu não sei fazer. Muito do que fizeram lá em casa foi o irmão Cláudio que foi lá e me ajudou, porque eu não tenho capacidade. Então, quando eu não tenho capacidade, no mínimo eu tenho que ter o quê? Condição para pagar. E você vê como a Bíblia aperta a gente de tudo quanto é lado. Deus, meus irmãos, com Deus não se brinca. Olha o que ele diz aí no versículo 9. Não, versículo 8. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quer dizer o seguinte, se eu não sou coveiro, eu não tenho a prática de abrir cova, no dia que eu for abrir, eu vou morrer. Eu vou me desgastar, porque o coveiro está acostumado, eu não estou. Se eu não consigo derrubar esse muro, eu não tenho capacidade para isso, eu vou me atrever a fazer isso. Perceba de que você tem que estar colocado em lugares que você domina, você tem expertise. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa manejar bem em capacidade aquilo que Deus colocou na tua mão. E obreiro, líder na igreja, precisa manejar bem o quê? Palavra. Aí líder que não vem para os estudos, líder que está fazendo outra programação no lugar de vir para as consagrações, para os estudos bíblicos, ele está se preparando? Ele está dizendo que ele tem capacidade de assumir a posição dele? Conselho de sabedoria para nós. A sabedoria exige preparo. Amém, meus irmãos? Terceiro, a sabedoria controla a língua. Versículo 12 ao 15. Olha o que diz aí. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ser sábio é eu controlar a minha língua. A língua é um membro do corpo
que mais exige cuidado para o cristão. É daquilo que você fala, você profere e você vai colher frutos daquilo que você pronunciou. E quantos são os casamentos que acabam por causa de palavras? Quantas são as relações de pais com filhos por causa de palavras mal proferidas? Quantas são as situações difíceis em que nos encurralamos, nos trazem problema, dor de cabeça por causa daquilo que eu falei? Você tomou uma fechada de um cara, está no meio de um trânsito estressante, aí você passa do lado do cara buzinando e xingando ele de tudo quanto é nome. Quantas vezes não dá resultado de tragédia? Aí o cara vem, por causa disso, saca uma arma, dispara e você perde a sua vida. Estou dando um exemplo. Percebe que a Bíblia está sempre certa? Que se eu controlar a minha língua, se eu botar arreio, igual coloca num cavalo, num jumento desenfreado, eu vou evitar muito mal para mim. O que Deus ensina para nós é para a gente não cair em cilada, em problema, em golpe. Para a gente não ser enveredado em situações ruins. Abre lá em Tiago 3, para a gente ler junto esse texto. Tiago 3, versículo 6 até o 10. Tiago 3. O que a Bíblia fala da gente sobre a língua? A Bíblia fala de tudo que é necessário para nós. E se ela fala sobre a língua, olha só, vamos ler junto aqui. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pode passar, João Paulo, por favor. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O que tem de crente desobedecendo a palavra de Deus, arrumando problema para a cabeça, problema dentro de casa, porque não consegue dominar a língua. O que tem de crente falando mal da igreja, falando mal dos pastores, falando mal da liturgia, falando mal dos líderes. Está aqui, a Bíblia diz que... O que Tiago está dizendo nesse texto? Que a gente consegue dominar até o nosso pet, nosso cachorrinho lá. A gente coloca ração, comida e diz, vai se deitar quando ele tem, ele obedece. Mas a língua é o que a Bíblia está ensinando para nós. Você quer ser uma pessoa sábia? Controla a sua língua. Porque se você não controla, a Bíblia diz, a Bíblia chama eu e você de tolo. Lembra, é por isso que eu falei antes que é conselho de Deus, né? Se fosse conselho meu, mas é Deus dizendo. É um texto duro, mas está aqui. Eu não posso arrancar a página da Bíblia e jogar. Eu tenho que pregar isso. Infelizmente. O próximo conselho de sabedoria está no versículo 16 ao 19, que diz assim:
A sabedoria reconhece o peso da autoridade. Ele diz aí: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. Mais uma vez, Salomão está falando aqui de governantes, de gente que recebe poder nas mãos para fazer algo, mas não faz. É político que está se assentando, não é para, como ele diz aqui, né? Não se senta à mesa no tempo para desfrutar, é para bebedice. O que quer dizer isso aqui? É para eles se fartarem nas corrupções de pecados dele. É político pegando cartão corporativo, irmãos, é um absurdo. Eu não sei como é que as pessoas aceitam isso e escutam como se nem bloqueasse, nem seguisse mais esses camaradas. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Copa do Mundo aí, saiu que o Romário, o tetracampeão brasileiro, gastou 78 mil reais num almoço ou num jantar lá por onde ele passava. E não foi com dinheiro pessoal, não, foi com dinheiro público. Aqui o que o texto diz para nós? É gente que se assenta para beber, para se fartar, mas não assume a autoridade, reconhece o peso que tem. Vai nos países de primeiro mundo aí, nos países europeus, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, vê se político lá faz aqui os que os políticos fazem. Mas a gente está conformado com as coisas que acontecem no país. Nós também, na nossa casa, começando as nossas vidas, nós não podemos fazer corpo mole naquilo que poderíamos já ter feito. Tem coisas que é obrigação nossa fazer, assim como os políticos, mas a gente quer a vida boa. Vai deixando para lá, né? Olha o que o texto diz aí. Versículo 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Isso aqui eu vou rir porque eu caí nesse pecado aqui, já me deu raiva já. Porque quando a gente fica frouxo, não faz o que tem que fazer, eu estou falando isso porque eu caio nessa procrastinação muitas vezes. É pecado que eu confesso para vocês também, que eu sei que tem coisa a fazer na minha casa e eu vou deixando para depois. Você sabe que você tem coisas para fazer e não faz. Tem aquela goteira, tem aquela porta para arrumar. E engraçado que hoje eu estava me arrumando, eram umas 4 horas, a gaveta do meu guarda-roupa, eu já tinha arrumado, né? E eu não sei o que é, se coloca muito peso, muita roupa. O fundo dela estava uma barriga assim, né? Eu já tinha arrumado. E quando eu olhei, a barriga estava lá de novo. E a Daniela, tem que arrumar, que não sei o quê, que não sei o quê. Ela falou, né? Sem brigar, me aconselhou. Eu falei, deixa que eu vou arrumar depois. Já arrumei uma vez e caiu. Aí eu lembrei do texto, né? Vai deixar para depois? Aí eu peguei minhas ferramentas, fui lá e arrumei. Eu estou dando um exemplo chulo aqui, simples, mas de que às vezes tu vai fazendo raiva na tua mulher de coisas que ela pede para tu fazer, que são justas, são lícitas, e tu vai deixando para depois. Vocês estão entendendo? Vocês que são filhos, quantas vezes a gente não fala, meu filho, isso aqui é obrigação tua, você não tem que fazer isso, você não tem que esperar eu mandar, você tem que fazer. E geralmente o que os filhos fazem? A gente tem que estar pedindo, né? Fulano, vá fazer aquilo. Fulano, arregaça as mangas e vai fazer tua obrigação. O texto está ensinando para nós, irmãos, que preguiça na Bíblia é pecado.
procrastinar uma autoridade, seja politicamente ou reduzido para a nossa vida contingente, é pecado. Lá em Provérbios 6, versículo 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Agora, uma coisa que eu vejo que as pessoas elas mostram o valor que elas dão para o reino de Deus em contraste com as coisas seculares. Porque muitas vezes nós temos mais disposição para fazer as coisas do mundo. Se eu tiver errado, vocês podem levantar a mão e dizer: não, isso não acontece, pastor. Do que para as coisas de Deus. Para as coisas seculares, ninguém falta um dia de trabalho. Ninguém chega atrasado no trabalho, quem não é empresário, né? Aqui. Porque tem gente que é empresário, aí tem direito de fazer seu horário. Mas você percebe que eu estou falando isso com todo carinho para vocês, meus irmãos. A gente não falta um dia, a gente pega ônibus lotado, com gente sem educação, gente que não teme a Deus, é escutando palavrão, é sentindo cheiro de cachaça, de droga, é gente vomitando. Eu já passei por cada história dentro de ônibus para ir trabalhar. E às vezes para ir para a igreja, você só precisa tomar um banho e passar 2 horinhas no culto, ouvindo o pastor ensinar coisas que vai fazer bem para a tua vida. Mas as pessoas não aparecem. Cadê os cristãos? Cadê o povo de Deus? Cadê os eleitos? Cadê a noiva de Cristo? Se Jesus voltar agora, e os irmãos do Nápoles, que não veio hoje, se não veio por preguiça, está lá assistindo Fantástico, ainda passa Fantástico? Fantástico? Não sei. Futebol, sei lá o quê. E aí, se Jesus chegar, não estou querendo ser legalista, eu estou dando um exemplo aqui para a gente vigiar, irmão. Vigia, irmão. Vigia, a palavra de Deus é muito valiosa, é muito preciosa para a gente fazer pouco caso, meus queridos. Lembra que Bíblia, ela foi escrita para crente, não foi para ímpio. Não foi para incrédulo, é para vocês, é para mim, é a vontade de Deus. É um pai que ama os seus filhos e nos confronta, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem, Ele nos ama. Ele quer a sua igreja limpa, purificada, quer a sua igreja sábia e não tola. Amém, meus irmãos? O último ponto é também um conselho de sabedoria, como a gente falou de muitos governantes aqui, né? De governo. O último versículo aí ele vai falar de governo, mas agora um conselho que tem muito militante político que desconhece. Diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto. O rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Você já ouviu aquela expressão, as paredes têm ouvidos? Essa expressão ela tem origem, eu não lembro o nome isso veio na minha cabeça agora. O nome da princesa ou da rainha da Europa, se alguém lembrar aí me diga. Mas foi por causa dela que essa expressão se popularizou. As paredes têm ouvido. Ela era uma rainha terrível, tirana, sanguinária, uma Jezabel. E ela tinha inimigos. Denunciaram para ela que ela tinha alguém conspirando contra o governo dela, o reinado dela. O que ela fez? Ela criou uma estrutura de encanação, criou canos
E esses canos, eles eram conectados a todos os quartos lá do palácio dela. E ela fez isso para descobrir quem é que estava desafiando a autoridade dela. Quando ela ouviu e descobriu quem era, ela mandou matar os conspiradores. O que Salomão está dizendo aqui para nós é que nós não podemos desrespeitar os governantes. Eu não posso ir na minha rede social e xingar o careca lá, o Alexandre de Moraes. Eu posso fazer isso? Eu tenho razão? Até tenho. Tenho motivo? Tenho. Mas não vai ser sábio se eu fizer. Por quê? O Salomão está dizendo aqui para nós, né? Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. Porque ele pode ficar sabendo. E ele é alguém que tem autoridade. Ele tem poder nas mãos dele para me prejudicar. Lembra que eu falei de não entrar numa briga porque você tem outras preocupações? Então eu vou ser um ativista político metendo pau no Lula, ou no Bolsonaro, ou em qualquer classe de autoridade, na polícia, nos juízes, para colocar em evidência a minha vida e isso trazer mal para mim? Sabe quando que se aplicou isso? Quem lembra? Lembra da manifestação da direita, dos bolsonaristas que invadiram ali o STF? O que aconteceu ali? Tinha crente lá no meio, não tinha? O que mais tinha era crente. O que mais tinha? Mas crente, que não lê a Bíblia, desconhece a vontade de Deus. Quando Salomão diz, olha, nem no teu pensamento, cuidado quando você pensar em desrespeitar a autoridade. Eu vou ver um policial aqui, por mais corrupto que ele seja, eu vou chegar no policial e dar um tabefe na cara dele, o que eu vou arrumar para minha cabeça? Problema. Você vai ver o Lula passando a passeata, você vai pegar uma pedra. Mais uma vez, você tem razão, viu? Eu também tenho vontade. Eu também queria, mas não pode. Por quê? Você vai arrumar problema. É o conselho de Deus para nós. É lembrando o que Paulo disse, de que nós devemos também orar pelos nossos governos. Embora sejam governos ímpios, lembrando que quem colocou Hitler como imperador da Alemanha foi Deus. Foi Deus que colocou na presidência do Brasil o Bolsonaro. Foi Deus que colocou o Lula nas últimas eleições. E o próximo governo, quem vai colocar também é Deus. E nós devemos respeitar as autoridades. Respeitar as autoridades também da igreja, os líderes. Eu não estou falando só do pastor. É respeitar a pessoa que fica cuidando da portaria da igreja. É respeitar as pessoas que recolhem as ofertas. Os ministros de louvor. Respeitar o líder de louvor, às vezes quando ele erra aqui ou quando alguma coisa deixa a desejar, ter carinho pelos líderes, respeito com as autoridades, quaisquer que seja. Você que é filho, respeite o seu pai, respeite a sua mãe. É algo que eu quero dizer para vocês aqui. Tem muita gente que deixa para valorizar pai e mãe só em datas comemorativas. Você vê gente homenageando o pai, é dia dos pais. E claro, isso é lícito, graças a Deus você pode homenagear a sua mãe, o seu pai nesse dia. Mas não espere ocasião para homenagear, para dizer que ama, para dar um abraço no seu filho ou na sua filha, ou você que é filho, abraçar o seu pai e a sua mãe. Não deixe ele morrer. Lembra das palavras de Jesus para os discípulos, quando Maria, irmã de Lázaro, foi ungir a Jesus, os pés de Jesus? O que Jesus falou para os discípulos? Ei, deixar de molestá-la, porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas vocês não vão ter.
por um tempo. Jesus estava falando, olha, eu vou subir aos céus, eu vou morrer. Enquanto eu estiver aqui, deixa ela me adorar, deixa ela gastar a essência, o que ela tem de valor comigo. Da mesma forma, a Bíblia ensina você não esperar o seu pai e a sua mãe morrer. Você que é filho, a minha vida aqui, para meus filhos e para os outros, ela está se esvaindo a cada dia que passa. Não espera eu morrer para você me valorizar. Você que tem um irmão em Cristo, que gosta muito dele, não espera o Francivaldo estar em cima, que Deus o livre, de uma cama, doente ou num leite de UTI, para ele receber uma homenagem e dizer, meu irmão, você é precioso para nós, você é filho dessa igreja, você é um eleito do Senhor, você é valioso, você é precioso para Jesus. A gente fica esperando os dias ruins para homenagear, para dizer que ama aquele que mais precisa ouvir que nós o amamos. Não deixe para a última hora. Amém, meus queridos? É a última coisa que eu quero falar para vocês, dizendo que Eclesiastes capítulo 10, meus irmãos, ele nos ensina que a sabedoria aparece nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Às vezes só na maneira, se eu ficar em silêncio, ou se eu preferir não falar mal, me envolver em política, ou em contenda, ou em divisão, isso é ser sábio. É na maneira como reagimos, na maneira como trabalhamos, falamos e exercemos a autoridade e poder que pertence somente ao Senhor Deus. Eu quero terminar mencionando o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, lembrando que Deus é nosso Pai. Tudo isso aqui é conselhos do Eterno para nós. E Paulo diz assim, na primeira pessoa, dizendo assim, serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Eu quero convidar os músicos aqui.